Veja bem, para o mundo, o certo é destruir os inimigos, né? Matar os inimigos, falar mal de quem fala mal da gente, né? Fazer mal a quem faz mal a gente, quem nos odeia. Então, para o mundo é isso, o valor moral do mundo aí é esse. Mas para nós é diferente. Para quem quer seguir a Cristo é completamente diferente, é o contrário, é o inverso, né? O mundo é que inverteu as coisas de Deus. O que é que Deus ensinou? O certo é o quê? Amar os nossos inimigos. Não é odiar os nossos inimigos, é amá-los. Outra coisa, o certo não é falar mal de quem fala mal de nós, de quem nos maldizem. Mas o certo é o quê? Bem dizer o que nos maldiz, falar bem daqueles que falam mal de nós. O certo é fazer bem ao que nos odeiam. Então, aos que nos odeiam, nós faremos bem. O mundo ensina a fazer mal a quem odeia a gente. Nós vamos fazer bem a essas pessoas. E Jesus ensina a orar pelos que nos maltratam. Então nós estamos vivendo uma época, principalmente nessa época de política, né? Onde as pessoas vivem falando mal uns dos outros aí, publicamente, na TV. E é exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Então Jesus diz, bendigam, falem bem daqueles que são seus inimigos, ou odeiam vocês, ou maltratam vocês. Ore por eles, ame essas pessoas. É isso que ensina Jesus. Depois nós temos aí, Cristo manda que sejamos perfeitos como é o nosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Então veja bem que são coisas inatingíveis por um ser humano aí normal. Um ser humano sem Deus. Mas com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos buscar chegar o mais próximo possível disso que Jesus disse. Então ele diz que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. Então perfeito quer dizer sem defeito, sem nenhuma acusação que vá desmoralizar, que vá rebaixar, que vá trazer má fama, né? Então nós devemos ser puros, santos, irrepreensíveis. Depois nós temos aí que não se deve julgar os outros. Mateus 7, 1. Então nós não devemos julgar. O que é isso? Não julgar os outros. Se a própria Bíblia diz que nós devemos julgar as pessoas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem julga, não é? Então quando nós estamos falando a palavra de Deus, a palavra de Deus traz um julgamento. A palavra de Deus traz o que é certo, o que é errado. E se o errado é errado, então ele já está julgado, já está dizendo, você está condenado porque está errado. Agora Jesus diz que nós não devemos aplicar então o juízo, deixar o juízo para Deus. É isso que é o correto, né? Porque nós não vamos deixar de julgar dessa maneira, porque quando nós pregamos o Evangelho já traz um julgamento, né? Porque o Espírito Santo convence o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, que não é nós que vamos aplicar o juízo, não é nós que vamos aplicar a justiça, mas é Deus. Então, esse julgar é isso. Não é nós que vamos, então, trazer o juízo, né, sobre as pessoas, sobre o pecado, vamos condenar as pessoas. Não, nós pregamos o Evangelho. Mostramos o que é certo e o que é errado. Né? Primeiro o que é errado, depois o que é certo. Então fala que você está em pecado, você está condenado. Mas aqui está a solução é Jesus. Ele que traz a salvação, Ele que traz o perdão. E aí a pessoa será condenada se não ir para Jesus. E será absolvida, perdoada, se for para Jesus. Pois Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Tudo que não prestava do homem, Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário. Sofreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados.
Depois nós temos aí, só devemos fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. Então Mateus 7, 12. Então o que nós devemos fazer aos outros? Você deve sempre perguntar: o que eu devo fazer? Se fosse eu que estivesse no lugar de fulano, o que eu acharia que deveria ser feito? Então eu vou fazer isso. Veja bem que a repreensão, que o falar a palavra de Deus vai trazer a edificação, vai trazer o arrependimento de pecados. Então não quer dizer que a pessoa errou e eu vou ficar calado, não quer dizer que a pessoa errou, está vivendo em pecado e eu não vou fazer de conta que não vi, que não sei de nada, não vou falar nada. Não, você tem que pensar o seguinte: o que é que eu gostaria que fizessem se eu estivesse em erro, se estivesse em pecado? Para mim não ir para o inferno, eu gostaria que alguém chegasse para mim e falasse o que é certo, me chamasse a atenção, me repreendesse, me dissesse: olha, o rumo é por aqui, Deus quer que você vá por aqui, aqui que você vai encontrar salvação, não continue no caminho que você está, senão você será condenado. É isso que eu gostaria, se eu quero ser salvo, é isso. Então, nós devemos ajudar as pessoas a encontrar o verdadeiro caminho. E o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Então, não devemos concordar e nem fazer de conta que não vimos, não ouvimos, não sabemos. Devemos condenar o pecado na carne. Onde o pecado estiver, em qualquer pessoa que estiver, devemos sempre condenar o pecado. Um exemplo disso é João Batista, né? Perdeu a cabeça, perdeu, mas falou a verdade, né? Quando Herodes estava ali cometendo um pecado terrível, e João Batista disse que ele estava em pecado. Ele fez a parte dele, fez o certo, condenou o pecado. Jesus sempre condenou o pecado dos fariseus, chamou-os de hipócritas, né? Sempre esteve do lado da verdade, sempre falando a verdade e sempre mostrando que o pecado estava nas pessoas, para que eles se arrependessem. Esse é o Evangelho. Depois, se o irmão pecar contra nós, devemos perdoar sempre, até 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Então veja bem que o mundo ensina por aí que nós não devemos perdoar, né? Que nós devemos odiar, que a pessoa fez uma coisa contra nós e nós devemos guardar isso e tomar cuidado e tal. E Jesus ensina exatamente o contrário. A palavra de Deus nos ensina completamente ao contrário. Devemos perdoar. Quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? Quando Jesus diz até 70 vezes 7, ele está dizendo todas as vezes que a pessoa falar mal, tratar mal, fazer alguma coisa contra você, perdoe essa pessoa. Não importa quantas vezes sejam necessárias o perdão, porque o perdão deve existir sempre. Até na oração que Jesus ensinou, ele disse: olha, se vocês não perdoarem aqueles que ofendem vocês, o vosso Pai também não perdoará vocês. Então perdoe. Sempre o perdão deve existir. Então não confundam também o perdão. Tem muita gente que acha que agora vai comprar para todo lado, não vai pagar e aí vai ser perdoada a sua dívida. Não. Será perdoada a sua ofensa porque você não pagou. Agora a sua dívida continua. Você não vai deixar de pagar a sua dívida, não. Alguém matou outra pessoa, vai preso. Ah, mas a família dele me perdoou. A família dele é cristã. Que bom, perdoou. Sim, mas você vai para a cadeia do mesmo jeito. Você cometeu um crime. Eles perdoaram? Perdoaram. Mas você continua com a sua pena pelo que você fez. Vai ser preso. Não vá pensar agora que você pode fazer o que quiser e depois, não, Deus me perdoou, as pessoas me perdoaram que eu causei mal. Sim, mas você vai pagar na sociedade, existem leis para isso. Você vai pagar pelo seu crime, você não deixou de ser condenado pelo seu crime. Você houve um perdão, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar as pessoas. Mas não quer dizer que você agora vai ficar livre e solto por aí, que vai poder ficar dizendo para todo mundo: agora eu fiz isso, fiz aquilo e agora as pessoas me perdoaram, não tem problema nenhum. Não, existem consequências, né? É para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21.
Então Jesus aqui está falando sobre os impostos, né? Falando então para César o que é de César. Então o governo exige impostos. Então o crente deve pagar esses impostos, né? E é isso que Jesus está ensinando. César quer dizer aqui o governo, quer dizer a autoridade. O que é dele, dá para ele. O que é de Deus, dá para Deus. Deus, então, o que é? O louvor, a adoração, né? Leitura bíblica, jejum, dedicação.